Por essa oportunidade dadivosa que nos é concedido para ministrar a sua poderosa palavra, trazer também para os irmãos que a minha digníssima esposa, a missionária Solange, ela não está aqui porque está em trabalho, está trabalhando, só retorna amanhã a minha esposa, por isso a ausência da mesma. Povo de Deus, essa semana nós estávamos dando culto de doutrina aqui na igreja, e por sinal foi um culto muito bom, os irmãos que estavam aqui perceberam. Nós estamos dando culto sobre o julgamento do crente, que é o julgamento de Bema, que é um lugar elevado, onde Deus vai julgar primeiro a sua igreja para dar galardão àqueles que trabalharam na obra do Senhor. É o chamado tribunal de Bema. Não é um tribunal para julgamento, é um tribunal para receber galardão por tudo aquilo que fizeram na obra. E no meio desse estudo, os irmãos que estavam aqui, eles perceberam que Deus ele me levou para a parte de escatologia, onde eu comecei a falar sobre Israel, sobre conflito no Vale de Jeosafá, que é conhecido como Vale de Armagedon, que está lá em Israel. Eu comecei a fazer uma dissertação acerca da vida de Cristo e dos sinais dos tempos ligados a Israel. Mas isso apareceu no meio do estudo do nada. Não fazia parte do contexto de julgamento do crente. Mas logo depois, naquela madrugada, nós fomos pegos de súbito. Já era madrugada, eu e meu filho Davi, que Israel havia atacado o Irã. E naquele momento, eu conversando com meu filho, minha irmã estava saindo para trabalhar, Davi? Ia trabalhar? Nós estávamos afogando. Eu ia trabalhar, minha irmã para sair para o trabalho, e aí nós começamos a falar, e eu falei para meu filho que poderia estar começando a Terceira Guerra Mundial. E foi uma coisa muito emocionante tratar daquele assunto. E eu fiquei bastante movimentado hoje para pregar sobre Israel, para trazer mais uma vez sobre a figueira, sobre o conflito que já está vaticinado nas páginas da Bíblia. E eu ainda peguei alguns livros na biblioteca, botei na mesa e pensei em mudar a mensagem. Mas eu entendo que Deus não é Deus de confusão. Deus havia me dado uma palavra há mais de uma semana atrás. Eu comentei com a minha família, falei com a minha esposa, Deus me deu essa palavra, falei com meus filhos, nós reunidos, Deus me deu essa palavra aqui. Então, se Deus me deu aquela palavra, eu não poderia pegar sobre Israel, porque Deus não é pego de surpresa. Deus sabia que Israel iria atacar o Irã, e que agora está sendo atacado pelo Irã, e nós observamos a Bíblia se cumprir dentro dos nossos olhos. Por mais que fosse forte dentro de mim, sendo escatológico, passando de escatologia, eu pensei em pregar, eu gosto muito dessas mensagens, mas Deus me disse, eu não sou Deus de confusão. A mensagem que eu te dei é aquela. E aí eu tive paz e continuei meus estudos. E a mensagem que Deus me deu é essa que nós vamos ouvir hoje. Meu pastor, sobre Israel, nós vamos fazendo dissertação na semana. Eu posso falar sobre isso quarta-feira no culto de doutrina, que é importante falar sobre Israel, sobre o que está acontecendo. Você precisa entender. E eu ensino muito isso aqui a vocês. Mas a passagem que Deus me deu foi essa aqui. E eu creio que Deus vai continuar falando conosco aqui nessa noite. Aleluia. Volto a lembrar para as irmãs, os irmãos da igreja. Vamos tirar 7 dias de jejum a partir dessa meia-noite. A partir dessa meia-noite, trava tudo. Só amanhã, meio-dia, para tentar comer alguma coisa. Você pode beber água, porque o corpo não fica sem líquido, né? Pode beber só águazinha, mas trabalhar com pão, trabalhar com broa, trabalhar com pão com ovo, trabalhar com bolo, trabalhar com feijão só depois de meio-dia. Até vocês que estão trabalhando em prol da vida daquela irmã. E eu conto com a sua ajuda. Vocês nunca me deixaram sozinho em peleja. Amém? E eu sei que aqui tem mulheres de oração e homens de altar também. Então nós vamos jejuar e orar pela vida dela. Círculo de oração terça-feira, joelho dobrado. E coloco o nome dela também no círculo de oração. E eu sei que a vitória vem segundo a vontade de Deus. Amém? Quando você acredita, eu digo amém. Amém. Povo de Deus, abra comigo a sua Bíblia, sentado onde você se encontra. Aleluia. Livro de João, capítulo de número 13.
verso 25. Eu estava pregando semana passada na Assembleia de Deus, missão, e eu mandei abrirem a Bíblia no livro de Yohanan. Os irmãos ficaram parados, todos olhando para mim, e eu falei, abra sua Bíblia no livro de Yohanan, e eles olhavam para mim, tudo assustado, e aí eu falei, é o livro de João, porque Yohanan é o nome de João em hebraico, e eles caíram na risada, semana passada, ministrando ali na Assembleia de Deus. João capítulo 13, verso 25, 26 e verso 30. João capítulo 13, verso 25, 26 e verso 30. Os irmãos que acharam, digam amém. Amém. Está inserido assim na Bíblia Sagrada da seguinte maneira. Verso 25. E inclinando-se ele sobre o peito de Jesus, disse-lhe, Senhor, quem é? Verso 26. Jesus respondeu, é aquele a quem eu der o bocado molhado. E molhando o bocado, o deu a Judas Iscariote, o filho de Simão. Verso de número 30. E tendo Judas tomado o bocado, saiu logo, e era já noite. E tendo Judas tomado o bocado, saiu logo, e era já noite. Eu vou contar até 3, e você, para que fique fixado na sua mente, você vai ler o verso de número 30. 1, 2, 3. E tendo Judas tomado o bocado, saiu logo, e era já noite. Senhor nosso Deus, nosso amado e nosso eterno Pai, Pai amado, Pai querido, nessa noite, ainda em concordância com o coração do teu filho que me antecedera, presbítero Luciano Júnior, Deus, eu mais uma vez apresento a minha vida nas tuas mãos. Se errei ou se falei, ó Deus, até este presente momento, que o Senhor me perdoe em nome do seu Filho Jesus, para que o meu adversário não encontre ocasião contra a minha vida, para burlar, ó Deus, o frio da tua palavra nessa casa. Ó Deus, que nessa noite essa palavra encontre guarida ao coração dos teus filhos, e que somente o teu santo nome permaneça exaltado e glorificado em nossas vidas. É o que eu oro acreditando na nossa vitória, em o nome do Senhor Jesus. Os que assim concordam comigo, digam amém. Amém. Querida amada igreja do Senhor Jesus Cristo, quando nós nessa noite abrimos a Bíblia Sagrada no Evangelho, o qual escreveu o querido João, sendo ele o 43º livro da Bíblia, com seus 21 capítulos, 879 versículos. Esse Evangelho, segundo escrevera João, ele foi escrito, aleluia, aproximadamente de 80 a 90 anos depois de Cristo. Você vai perceber que este Evangelho de João, ele se diferencia em tudo dos outros 3 evangelhos. O Evangelho de Marcos, o Evangelho de Mateus e o Evangelho de Lucas, eles foram escritos para pessoas distintas e eles têm a mesma visão entre si. São conhecidos, aleluia, academicamente como evangelhos sinóticos, ou seja, em que um parece, o outro é da mesma forma. Subentende-se que o ser sinótico é da forma que um é de um lado, um também é do outro. Ou seja, a referência que diz dos 3 primeiros evangelhos é que eles são evangelhos similares, porque eles partem de uma mesma visão de Marcos. Ora, entende-se que Marcos foi o primeiro evangelho escrito. Marcos ele é escrito para os irmãos que estavam em Roma e que viviam sob, aleluia, a opressão, porque eles eram novos conversos, estavam agora testando a sua fé em Cristo, e Marcos escreve o evangelho endereçado a eles. Você observa que Mateus, por sua vez, ele vai endereçar o seu evangelho para os judeus, aleluia, aqueles que viviam agora sob o período da graça, que é justamente a 6ª dispensação, ou ainda viver sobre os 613 mandamentos do judaísmo. Logo você entende que eles, sendo novos conversos, eles viviam esse conflito, aleluia, acerca do que eles deveriam acreditar. Se na lei, aleluia, do legislator Moisés, vocês deveriam acreditar nesse período da graça, em que Jesus havia se manifestado entre eles, e havia, aleluia, colocado tudo para somente 2 mandamentos. Ama seu Deus de toda a sua força, com toda a sua alma, de todo o seu coração,
e ao seu próximo como a vós mesmo. O Evangelho de Lucas, amados e queridos irmãos em Cristo, ele é escrito, aleluia, para os gentios, e Lucas, ele é o único evangelista não judeu a fazer parte desse quadrilátero. Agora observe o Evangelho de João. Ele é escrito na Ásia Menor. E quando ele é escrito na Ásia Menor, ele era justamente para aqueles irmãos que estavam na diáspora. Observe, aleluia, o punho do Evangelho de João. Eu acho sempre interessante quando se for pregar, o pregador, aleluia, trazer essas informações a lume, para aqueles que estão ouvindo, eles tenham um maior entendimento do que é a Bíblia Sagrada. Observe que existia, aleluia, na Ásia Menor, um certo judeu com o nome de Cerinto. Este judeu, querida amada igreja, ele estava começando uma falsa heresia. Ele estava, aleluia, fazendo um anúncio sobre a vida, a divindade de Jesus. Ele já começava a dizer que Jesus de fato não era Deus, que Jesus não era filho de Deus. Ele estava começando a fazer, aleluia, a plantar essa heresia no meio do povo de Deus. E os presbíteros da Ásia Menor, eles mandaram cartas para o velho João, para o apóstolo João, para aquele mesmo que teve as visões na ilha de Patmos. Observe que João agora vai começar a escrever. João agora vai começar, aleluia, a mandar este evangelho para que alcançasse os irmãos. E aquela heresia de Cerinto, que ela fosse combatida, que ela fosse refutada. Logo entendemos que João, amada igreja, ele vai começar a mostrar Jesus como a verdade. Observe que João capítulo 8, verso de número 32, está escrito assim: e conhecereis a verdade, e a verdade ela vos libertará. Logo você que é bom de Bíblia, você logo faz a conexão que João está dizendo que Jesus de fato ele era o Filho de Deus. Por isso que João capítulo 3, verso 16 está toda a centralidade da Bíblia, onde ele diz, aleluia, que Deus amou o mundo de tal maneira e deu seu único filho, o seu filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É assim que João começa, aleluia, a escrever este evangelho. Observe, aleluia, João capítulo 8, verso 36. João diz assim: se o filho, aleluia, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Logo João está refutando de forma categórica o que Cerinto estava colocando no meio da igreja. João está mostrando, aleluia, que de fato Jesus era o Filho de Deus e que de fato nós só seríamos salvos através de Jesus. Observe que a Bíblia Sagrada nos diz, está relatado em João capítulo 10, verso 7: tornou, pois, Jesus a dizer: em verdade vos digo. Observe que Jesus está dizendo, e tornou-se novamente Jesus a dizer. Quem está dizendo é ele, e diz: em verdade eu vos digo que, aleluia, eu sou a porta das ovelhas. Jesus está dizendo por duas vezes, para que fique memorizado nos ouvidos daqueles que ouvem, daqueles que são recipientes. Ele diz: em verdade eu vos digo, duas vezes para melhor entendimento, que eu sou a porta das ovelhas. Jesus queria dizer: as ovelhas entram por mim e por mim elas saem. Na porta do aprisco eu me deito e o lobo não adentra para pegar as minhas ovelhas. Jesus está no artigo definido, presbítero Júnior, eu sei que você gosta disso. Ele diz: eu sou, não há dúvida, é um artigo definido, eu sou a porta das ovelhas. Observe que ele mesmo diz em João capítulo de número 8, verso 58: disse-lhe Jesus: em verdade eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Aleluia. Agora olhe a magnitude dessa expressão, porque o Evangelho de João, ele nada mais mostra do que a divindade de Deus, de Cristo, mostra a divindade do Senhor Jesus. E ele diz, aleluia, da seguinte maneira: antes que
que Abraão existisse, eu sou. Por isso que João também menciona, João capítulo de número 1, verso de número 1, verso número 3, no princípio era o verbo, e o verbo era Deus. Verso 3, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, Jesus, nada do que foi feito se fez. Observe que João, ele tem, aleluia, essa alegria de mostrar de fato quem é Jesus, de que Jesus é a verdade. Nós estamos aqui, aleluia, não por causa de mentira que nos contaram, nós estamos aqui por causa que Jesus falou. João capítulo 14, verso 6, foi Jesus quem disse, e disse-lhe Jesus, 14, 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nós só estamos aqui por causa da verdade, nós só estamos aqui porque não acreditamos nisso, né? Porque é o mesmo, Orlando. Nós só estamos aqui porque nós estamos seguindo a verdade, andando pelo caminho, a verdade que vai nos levar até a vida. Por isso, aleluia, que o querido João, o João Mateus escrito joanino, ele faz as expressões acerca de Cristo. Mas não obstante a tudo isso, nós lemos nessa noite, nessa passagem, uma passagem que muito me chamaram a atenção. Quando Deus ele me dá uma mensagem, meus queridos amados, acredite, aleluia, no que eu vos falo. Ele me dá a introdução da mensagem, ele me dá toda a dissertação, ele me dá a evolução e ele me dá a conclusão da mesma. E eu me alegro muito, aleluia, porque Jesus, ele não deixa dúvida quando ele quer falar com o seu povo. Não obstante a tudo isso, nós falamos acerca de um homem chamado por o nome de Judas, e esse chamado de Judas Iscariote. Observe que o nome Judas, ele era um nome conhecido dentro do judaísmo. O nome Judas no original hebraico, ele significa Yohanan. Essa expressão Yohanan significa aquele que glorifica, aquele que exalta, aquele que bendiz. O nome de Judas é conhecido no particípio no original, aquele que exalta a Deus, aquele que magnifica o nome do Senhor, porque o nome era um nome conhecido por todos. Você sabe muito bem que na Bíblia Sagrada não tem somente um homem por nome chamado Judas, mas quando eu pego os livros na biblioteca que vou querer entender acerca da biografia de Judas, logo você vai entender que pouco é falado dele. O que se entende de Judas Iscariote, ele era o homem que vivia em Jerusalém. Judas, aleluia, ele é o único discípulo de Cristo que não era, aleluia, da Galileia. Ele era das cidades, das comarcas de Jerusalém. E observe que existe tantos nomes ou tantas filiação acerca dessa expressão Judas. Você sabe que para nós outros do presente século, depois de tudo quanto Judas fizera, o nome Judas tornou-se um nome pejorativo. Você quer chamar alguém, aleluia, mal? Chame-o de Judas. Alguém que lhe traiu, alguém que lhe causou algum mal, sendo homem ou mulher, a expressão normalmente colocada é chamá-lo de forma pejorativa de Judas. Você vai entender que é uma pessoa ruim, que é uma pessoa que não é agradecida, que é uma pessoa que trai. O nome Judas também, aleluia, esse Iscariote, ele era conhecido como homem, aleluia, que carregava uma daga. Ele era conhecido como homem que portava uma daga. Judas era conhecido também como sicário. Judas era conhecido como aquele que fazia parte dos zelotes, que eram homens, aleluia, rebeldes, que lutavam contra o Império Romano, que era quem dominava no período em que Cristo estava sobre a terra. Mas se você for procurar muito mais acerca de Judas, você não vai encontrar, aleluia, muitas coisas acerca dele. Você não vai encontrar, aleluia, muito mais coisas acerca dele. Por mais que o biblista, por mais que o teólogo tenha a habilidade de procurar, de mexer em gravatar, de mexer nas escrituras, porque ele começa a inventar até coisa da mente dele. Ele começa até a falar coisa que a história não diz.
mas pouco se sabe deste homem chamado Judas. Mas interessante que se nessa noite, tribuna, eu fosse colocar um tema nessa mensagem, é um tema que chama a minha atenção, porque a Bíblia Sagrada, ela nos diz, está reverenciada, aleluia, em 1 Timóteo capítulo 5, verso 17, que todo o presbítero, que ele é apto, que ele procura ensinar na doutrina e na palavra, que ele deve receber duplicada honra dos que o ouvem. Observe o que Paulo diz em 2 Timóteo capítulo 4, verso 1 e verso 2, onde Paulo diz assim: conjuro-te diante de Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vida e no seu reino. O verso 2, aleluia, diz assim: prega a palavra, insta em tempo e fora de tempo, exorta, consola com toda longanimidade de ensino. E Paulo está dizendo, aleluia, para Timóteo. Timóteo, me permita, diaconisa Elaine, Timóteo vai fazer parte de tua geração de mulheres tementes a Deus. Coisa boa é ter uma mulher temente a Deus. Levanta, presbítero Júnior, levanta, fica de pé. Levanta, Davi, aleluia, fica de pé. Enquanto eu trabalhava, aleluia, pelos palcos altos da vida, entrava às 6, 9 e meia do trabalho, saía às 6 e meia da manhã. Esse meu filho que é esse conta nem me conhecia. Um dia ele perguntou para a mãe: mamãe, quem é meu pai? Porque quando ele chegava, eu estava dormindo. Quando ele dormia, eu estava saindo. Mas durante o período que eu estava no trabalho, procurando ganhar o pão de cada dia, a minha esposa levava esse de um lado e esse do outro. Às vezes era aquele na barriga e esse no colo. Às vezes era um na mão direita, o outro na mão esquerda. Senta. Observe que Timóteo, ele vai partir da sua avó, que ensinou a sua mãe as sagradas letras, e a sua mãe ensinou a Timóteo. E para Timóteo, querido James, é que Paulo está dizendo que deve se pregar a palavra insta em tempo e fora de tempo, que deve se aproveitar para chamar a igreja para uma conversa. Paulo está dizendo que, aleluia, que aquele que se milita a pregar a palavra do Senhor, que se milita a pastorear a diaconisa Cláudia, ele não pode perder tempo com fábulas e com conversa para boi dormir. Ele não pode estar inserido num sistema que é fora do sistema de Deus. Por isso que nessa noite eu vos prego acerca, aleluia, deste homem chamado Judas. Deste homem chamado Judas, o tema da mensagem é sinal de Judas no meio de nós. Observe que essa expressão, ela logo tem um cunho de que eu e você venhamos tentar, aleluia, ser confrontado, porque o tema, aleluia, é sinal de Judas no meio de nós, sinal de Judas entre nós. Eu vou tentar, aleluia, pegar uma lamparina e colocar no centro da sua mente. O que eu estou tentando pregar para os outros nessa noite é que há sinais de Judas, de tudo quanto ele fez na sua vida, que está no meio da igreja, que faz parte do meio da igreja, que algumas pessoas que estão dentro da igreja, elas têm em si esses sinais. São sinais de Judas, são sinais de Judas Iscariote. É uma mensagem de confrontação, é uma mensagem, aleluia, como eu gosto de dizer, lá dos antigos, da geração conservadora. É uma mensagem, amados e queridos irmãos em Cristo, para uma igreja sadia e vitoriosa. Porque eu e você nessa noite, nós precisamos observar se há em nós esses sinais de Judas, o Iscariote. Observe que a Bíblia Sagrada nos diz, o livro da capa preta, Lucas capítulo 6, verso 12, nos diz da seguinte maneira: e aconteceu naqueles dias que subiu ao monte a orar, e ali passou toda a noite orando a Deus. Lucas capítulo 6, verso 12, está mencionando que por aqueles dias Jesus subiu o monte para orar, e lá ele passou toda a noite, orando a Deus. Agora
Observe, eu estou lhe dizendo que Jesus, o nosso amado mestre, o motivo do nosso viver, o amado da nossa alma, a nossa referência, igreja, ele já passou por aqui nessa noite, ele já andou no nosso meio. Quando eu orava ali, bendito seja o nome do Senhor, eu vi, aleluia, eu contemplava. Isso é coisa particular do crente que ora. Quando nós nos alegrávamos dos louvores, eu sentia ele andando em nosso meio, porque a igreja dele é bíblico. Lá em Apocalipse diz: aquele que andava entre os 7 castiçais, era ele andando no meio da igreja da asa, aleluia. Era Jesus andando. Alguém quer tirar Jesus da igreja, mas aqui a gente quer que ele ande por aqui, que ele ande, que ele passe pelo nosso meio, que ele passe, que ele toque, que ele cuide, que ele haga missão. Sim, aleluia, aleluia. Não há quem sinta a presença dele que não se alegre. Aí não tem teologia, aí não tem bacharelado. Quando sente a presença dele, a gente baila, a gente se alegra. E ele estava no monte orando. Jesus subiu o monte para orar, aleluia. Observe, amada igreja do Senhor, no verso número 13 está escrito assim: e quando do monte desceu, ele chamou todos os seus discípulos, e desses discípulos ele selecionou 12. Quando eu li essa passagem, tem coisa que teologia não dá, tem coisa que, aleluia, mel no dedo não dá, tem coisa que canudo na parede não dá. Por isso que eu gosto é de joelhologia, é o joelho no chão, é buscar a Deus. Agora vem comigo para o contexto, delira comigo nas escrituras. Eu fico estupefatizado quando eu vi a cena, amada igreja do Senhor. Estava a minha família na cozinha, e nós gostamos de falar de Bíblia. A minha gatinha, minha namorada, e meus 2 pretorianos, a gente falando de Bíblia, se deleitando no Senhor. Eu falei: olha para cá, família, o que Deus me mostra aqui. Jesus chamou todos os seus discípulos, eram números incontáveis. Ele desce do monte, passou toda a noite orando a Deus, e quando ele chega na parte de baixo, ele chamou todos os seus discípulos, vieram todos, aleluia, ter com ele, e ficaram aquela multidão. Agora vem comigo, delira. Jesus já tinha autoridade. Agora imagine Jesus, depois de um período noturno, de um período todo de noite, orando a Deus. Eu penso que ele vinha descendo, pegando fogo. Eu penso que Jesus vinha radiando, aleluia. Me permita delirar, me permita. Mas como eu sinto ele descendo a Lácia, oh meu Deus, bendito seja Jesus Cristo. Ele desce e ele chamou todos os seus discípulos, e daqueles discípulos da Bíblia, ele vai chamar agora 12 Maciel. Ele vai separar 12 para o seguir. Se você não imaginar, é assim que eu imagino. Ali está começando a base da igreja. Ele está chamando 12 homens que seriam a base para a igreja de hoje, para essa igreja que está aqui. E chamando os 12, ele foi dando nome. Ele chamou Pedro, ele chamou André, ele chamou Tiago, ele chamou João, ele chamou Filipe, ele chamou Bartolomeu, ele chamou Mateus, ele chamou Tomé, ele chamou Tiago, filho de Orfeu, ele chamou Judas, filho de Tiago, e ele também chamou Judas Iscariote. 12 homens que ele chamou. Observe que quem chamou foi Jesus. Jesus chamou 12 homens para andar com ele durante 3 anos. Agora pense comigo, que coisa maravilhosa. Jesus andando com 12 homens, os homens olhando tudo quanto Jesus fazia. Agora vem comigo, aleluia. Disseram para o meu presbítero Hamilton que ele agora estava todo metido a besta, só porque era minha ovelha, e disseram que ele estava aos pés de Gamaliel. Gamaliel era o doutor da lei, respeitado em todo o mundo antigo. Disseram, aleluia,
para o presbítero, que ele estava andando agora com Gamaliel. Quem sou eu para ser Gamaliel? Eu não passo de um pedaço velho de mato que ficou pelo caminho. Mas observe que julgo que você andando comigo, que você ia aprender alguma coisa, mesmo eu sendo analfabeto de Bíblia, mesmo eu não conhecendo nada de Bíblia. Agora imagine andar 12 anos, igreja, 3 anos andando com Jesus. Oh, coisa linda! E vai com Jesus, e lá vai Jesus, lá vai ele atrás. E onde vai Jesus, eles vão. Quando Jesus chegava num lugar, me permita a expressão, a pessoa tinha que ir com a dispensa arrumada, porque Jesus ele não andava só. A Bíblia Sagrada nos diz, o Espírito Santo que eu amo, no capítulo 2, aleluia, de Yohanan, capítulo 2 de João, que teve uma festa, um casamento em Caná da Galileia. Fica tranquilo que eu vou terminar a mensagem distante. E Jesus chegou com os seus discípulos. O casamento está lá, aleluia. E Jesus chegou com os seus discípulos. É 12 bocas para comer. É 12 bocas a mais na festa. Jesus não andava só. E quando Jesus chegou ali naquele casamento, há um mistério muito grande acerca daquele casamento. Você observa que lá no Gênesis, capítulo 3, que o nosso adversário, o diabo, que o diabo não é inimigo de Deus nem de Cristo. Ele não tem essa ousadia. Quem é ele para ser inimigo de Deus e de Cristo? Ele é inimigo nosso, ele seu. Por isso que a Bíblia diz em Efésios, não tem esse lugar o diabo. Ele é nosso inimigo. Observe que lá no paraíso, ele desfez o casamento entre Deus e os homens, não foi? Ele desfez o casamento pela desobediência. O homem se afastou de Deus, foi levado para longe do Éden. Mas o primeiro milagre de Jesus não foi dar visão a ninguém. O primeiro milagre de Jesus não foi fazer coxo andar. O primeiro milagre de Jesus não foi fazer ninguém ficar com a mão boa. O primeiro milagre de Jesus não foi ressuscitar ninguém. Pastor, como é que é isso? O primeiro milagre de Jesus foi dar festa, dar alegria em um casamento que estava tristonho. Jesus chegou a dar alegria no casamento. Para os judeus, aquilo significa que Jesus estava ali no simbolismo do casamento de Deus para com os homens. Jesus, no seu primeiro milagre, ele nos aproxima para perto de Deus, trazendo alegria onde não tinha. Mas observe, amados e queridos, a Bíblia Sagrada, Mateus capítulo 22, verso 14, sobre a ceia, a festa das bodas. Observe capítulo 22, verso 14 de Mateus, diz assim: muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Jesus chamou 12, chamou toda a multidão, mas de toda a multidão ele separou 12. Agora pare para entender esse negócio aqui, que o Espírito da graça para comigo e para com você. Existe em planeta Terra aproximadamente mais de 8 bilhões de habitantes. Em solo, aleluia, pátrio do Brasil. Nós somos mais, aleluia, de 200 milhões de habitantes aqui no Brasil. Mas perceba que nem todo mundo é servo, nem todo mundo, aleluia, serve o Senhor. Então eu e você já estamos na vantagem que nós somos, aleluia, no meio dessa multidão, escolhidos. Nós somos logo escolhidos por ele, aleluia. Não foi nós, não fomos nós que o aceitamos, foi ele que nos aceitou. Oh, aleluia. Aqui tinha cachaceiro, tinha. Aqui tinha maconheiro de fumar maconha. Aqui tinha prostituta, tinha. Aqui tinha mentiroso, tinha. Aqui tinha tudo que não prestava. Mas só que coisa linda, tudo que a sociedade dizia que não prestava, Jesus diz: pra mim presta, pra mim eu quero. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Eu te escolho, eu te separo. Alabaste que me desce. Labranto com anai. Oh, aleluia. Só quem é escolhido, levanta a mão. Levanta a mão. Eu falava lá em casa, eu vou pregar, aleluia, bem quietinho. Eu vou pregar no meu canto, vou até botar o microfone no pé
Eu pensei em pregar dessa maneira, mas não tem condição. Onde tem o Espírito Santo, eu quero ver o pregador ficar, aleluia, nessa formalidade toda. Observe, amada igreja do Senhor, nós estamos ficando em um contexto que Jesus está em uma ceia, e nessa ceia do capítulo que nós lemos, está, aleluia, Jesus com seus discípulos, Jesus com seus talmudinos. Observe que o lugar para onde eles foram é um lugar que é grego conhecido como Armageon. Armageon é lugar elevado, Armageon é lugar acima da média. Eu subentendo que Armageon, no particípio original da palavra, ela significa um lugar onde nem todos estão. É um lugar como se fosse acima do nível do mar. Me permita delirar, aleluia. Jesus estava lá com seus discípulos em um momento crucial para a vida de toda a raça humana. Observe, amada igreja do Senhor Jesus, que lá nesta reunião, que Jesus estava com os 12. Observe, aleluia, que esses 12 que ali estavam, eles tinham defeito como eu e que você tem. Quem aqui não tem os defeitos de Pedro? Quem aqui nessa igreja começar dessa tribuna não tem os mesmos defeitos que Pedro tinha? Observe que um dos defeitos de Pedro era que Pedro era impulsivo. Aqui eu conheço muitas pessoas impulsivas. Às vezes com a minha gatinha lá em casa, com a minha amada esposa missionária Solange. Observe, amados irmãos, de vez que eu falo com ela, meus filhos percebem isso, que ela é precipitada. Ela fez dar um pulo lá na frente. Eu falo, está precipitada hoje, hein, gatinha? Ela fica bicunda, toda vermelhinha, rubicunda quando eu a chamo de precipitada. Porque nós temos, aleluia, em nós. Porque todos nós somos falhos. Aqui não tem ninguém perfeito, não. Quem diz que aqui tem perfeito? Nós somos imperfeitos. Observe que todos aqueles homens tinham defeito. Eu quero citar sobre Pedro, sobre ele ser impossível Maciel. Observe, aleluia, o que a Bíblia Sagrada nos diz em Mateus capítulo 17, verso 4. E Pedro, tomando a palavra, disse: Senhor, não quero que façamos para nós aqui 3 tendas, uma tenda para o Senhor, uma tenda para Moisés e uma tenda para Elias. Observe que Jesus está no monte da transfiguração. E Pedro, aleluia, oh, glória a Jesus. Eu vejo essas coisas quando eu leio a Bíblia. Os meus olhos terrenos ele abrem no contexto espiritual. Eu vejo a cena, Jesus conversando com Moisés e Jesus conversando com Elias. Todo mundo está quieto, aterrorizado no canto, mas Pedro não é desse de ficar no canto. Pedro é impossível. Pedro diz: Senhor, vamos fazer aqui 3 tendas, logo que fique todos nós aqui em cima. Moisés fica logo por aqui e Elias também. Isso é um dos grandes mistérios da Bíblia que eu não vou lhe contar agora. Mas observe com a sua impulsividade. Jesus não mandou Pedro fazer tenda alguma. Jesus não mandou Pedro fazer tenda nenhuma. Mas era um defeito dele ser impulsivo. Era um defeito de Pedro, que era discípulo de Cristo. Observe o que a Bíblia Sagrada diz. Mateus 14, verso 28. E respondendo Pedro disse: Senhor, se és tu mesmo, manda eu ir contigo sobre as águas. Oh, meu Deus do céu, aleluia. Olha que coisa linda. E tem gente aqui nessa noite que vai pegar esse negócio e Deus vai trabalhar na tua vida. Porque Deus ama quem crê, Deus odeia quem não crê. Observe que lá vem, a noite está escura, o mar está bravio. Observe que está escura, uma névoa vem cobrindo tudo, e eles olham de longe o homem andando sobre as águas. Eu deliro nessa cena. Está o mar balançando de um lado para o outro, e lá vem ele, lá vem o Galileu, lá vem o Nazareno, andando
mar. Meu Deus do céu, está andando sobre o mar. É um fantasma, mas Pedro tinha um defeito. Pedro era na base da impulsão. Ei, se é o Senhor, deixa eu ir contigo. Jesus disse: vem. Oh meu Deus, aleluia. Vai Pedrão. Botou o pé, botou outro, e lá vai Pedro, andando sobre o mar. Lá vai Pedro, aleluia. Não foi Moisés, não foi Elias, não foi Ezequiel, não foi Daniel, não foi Amós, não foi Jeremias, não foi João Batista. Foi Pedro que andou sobre o mar. Quebrou a lei da gravidade. Ele era impossível, ele era demais. Pedro tinha um defeito da impossibilidade. Quem aqui não tem, quem aqui não é impossível. Eu conheço minhas ovelhas, tem ovelha que liga pra mim. Eu falo como ela é impossível, como ela não pensa. São pessoas impossíveis, mas observe o que Pedro também faz. A Bíblia Sagrada nos diz, Marcos capítulo 8, verso número 32, e falava essas coisas abertamente, até que Pedro lhe chamou à parte e o repreendeu. Observe essa passagem aqui. Jesus está dizendo acerca da sua missão para ir para o Calvário, de morrer na cruz por mim e por você. Lá no Calvário, aleluia, foi onde nós nos encontramos com Ele. Depois descemos para um túmulo vazio. E quando Jesus já está dizendo que Ele iria para o Calvário, queria ser ofendido pelos homens, queria ser caluniado e queria morrer, Pedro pegou Jesus, trouxe aqui no canto e repreendeu Jesus. Não é assim não, não seja dessa forma não. Tu não vai morrer não, tu não vai morrer na cruz não. Fica aqui conosco. Que negócio é esse de morrer? Jesus no verso 33 disse: para trás de mim, Satanás, porque tu sabe somente das coisas dos homens, não sabe das coisas de Deus. Por ser possível, Jesus disse: para trás de mim, Satanás. Quanto de nós somos assim, impossíveis, aleluia, impossível, emocionais. Estavam 12 homens naquela reunião. Eu estou pregando sobre sinais de Judas em nós. Quem não lembra aqui da incredulidade de Tomé? O Tomé incrédulo, aleluia. Observe que a Bíblia Sagrada, ela nos diz, João capítulo 20, verso número 23 e verso 29. Observe que está escrito: e chegou os discípulos dizendo: eu vi Jesus. E disseram isso para Tomé. Aí Tomé diz assim, aleluia, se eu não o ver, se eu não ver, aleluia, as marcas do cravo do pulso, se eu, aleluia, não tocar nas marcas do cravo, e se eu não botar a minha mão no lado dele, onde foi furado de lança, eu não acreditarei de forma alguma. Quem aqui não é incrédulo? Nós somos incrédulos. Nós temos esse defeito. Nós acreditamos só naquilo que é fácil. Eu quero ver tu acreditar no que é difícil. Eu quero ver tu acreditar no que é impossível. Eu quero ver tu acreditar naquilo que tu não pode tocar, que tu não pode ver. Nós temos o defeito de ser igual Tomé, de ser incrédulo. Eram 12 homens numa mesa e todos eles tinham defeito. Mas observe que no verso 29, Jesus ele vai dizer assim: olha como meu mestre diz, e diz Jesus: porque me viste, Tomé, creste, tu só crê porque tu me viu. Aí Jesus fala assim: mas bem-aventurado é aquele que não viu e creu. E acreditou. Levanta a mão, levanta a mão. Aleluia. Eu não acredito, eu não acredito, mas aleluia, era Tomé. Eu acredito em Jesus sem nunca vê-lo. Eu nunca vi o vento, mas eu posso sentir o vento. Eu nunca vi Jesus, mas eu sinto Jesus aqui nessa noite.
namorada, eu percebi alguns caroços e disse para ela: amor da minha vida, tem alguns caroços aqui no seu seio. Ela botou a mão assim e ela sentiu os caroços, já estavam grandinhos. Ela olhou para mim dentro dos meus olhos e eu olhei para ela. Confesso que o meu semblante caiu e o dela também. Nós ficamos quietos e corremos para a oração. Depois eu chamei meus dois pretorianos, o presbítero Luciano Júnior e o meu guarda-costa Davi, e falei para os meus filhos: mamãe está com um problema muito grande, existe caroços no seio de mamãe. E expliquei para os meus filhos que poderia ser um câncer, dependendo do seu nível de estágio. Os meus filhos, esses dois brutamontes, mais ignorantes do que papel de rola-pego, do que canto de cerca, esses meninos ficavam cabisbaixos dentro de casa, e eu ficava moribundo. Quando ela chegava, a gente ficava dando risada para poder disfarçar, para não perceber que a gente estava triste. Quando ela saía, baixava a cabeça a todo mundo e todo mundo triste. Eu falei: epa lá, eu vou pro joelho, eu vou para a oração, eu vou acreditar naquilo que eu não estou vendo. Levantei a igreja 21 dias de oração e a gente foi pro joelho. Eu não estava vendo nada, mas eu estava acreditando, eu estava crendo. Quando terminou 21 dias de oração, ela fez os exames. Quando voltou do hospital, levantou, não deu nada. Os caroços sumiram os caroços. Aleluia. Bem-aventurado aquele que não viu, mas que creu. Recebe nessa noite da parte de Deus. Recebe fé para receber. Recebe. Aleluia. Meu Deus do céu. Oh Deus, aleluia. Ai, falta-me tempo para falar dos milagres na aldeia. Oh, aleluia. Olha para cá. Nós temos um defeito de ser igual Tiago e João. Olha para cá, igreja do Senhor. Nós temos um defeito de não acreditar no projeto, de não depositar nossa fé no projeto. Observe o que a Bíblia Sagrada ela nos diz. A Bíblia Sagrada, no livro de Lucas, eu estou ficando velho, capítulo, já estou muito substituído, porque o cara vai chegando na idade dessa, vai pregando quase uma hora e já está botando a língua para fora, está na hora de aposentar. Eu estou achando que está chegando a hora de eu pendurar a chuteira, porque eu estou ficando velho, eu estou ficando cansado. Aleluia. Eu estou ficando cansado, eu não aguento mais pregar uma hora, mas vamos que vamos, que é Deus que dá graça. Oh, aleluia. Observe, igreja, Lucas capítulo 9, verso 53, o que está escrito: mas não receberam, porque o seu aspecto era como aqueles que iam para Jerusalém. Verso 54, e os seus discípulos, Tiago e João, disseram para ele: não queres o Senhor que a gente ore e que desça fogo do céu e queime todos eles, como fez o profeta Elias? Oh, aleluia. O que está dizendo aqui? Eles estavam indo para Jerusalém, a cidade das luzes. Estavam indo para lá e pararam na aldeia do samaritano. Jesus estava cansado e queria descansar. Jesus era Deus, mas estava no corpo humano. Jesus quis descansar em aleluia no lugar do samaritano. E quando eles olharam, igreja, para Jesus e os seus discípulos, eles disseram: eles têm aspecto de quem vai para Jerusalém. Observe, o Espírito Santo me deu quando eu li esse texto. Alguém disse que roupa não tem nada a ver, que eu posso andar por aí igual ando traficante, eu posso andar por aí de batidão no pescoço
vai. Só quem vai, só quem vai, só quem vai. Aleluia. Mas eles disseram, olha, pegou a foto. Mas eles disseram, vamos botar fogo nessa cambada. Jesus disse, eu não vim aqui para matar ninguém, eu vim aqui foi para salvar. São aqueles que não conhecem, estão no nosso meio, mas que tem o mesmo aspecto de João e Tiago. Em vez de salvar o povo, quer matar todo mundo. Mas observe aqui, aleluia, observe aqui, essas falhas dos discípulos do Senhor expressam o nosso caráter emocional, expressam, aleluia, as nossas intempéries, nossos altos níveis e baixos níveis, aleluia, do nosso sentimento, do nosso psique, da nossa psicologia. Mas observe que o que eu quero vos falar é acerca, aleluia, de Judas. A Bíblia Sagrada nos diz, João capítulo 3, verso 21, na verdade, eu vos digo que um que está no meio de vós há de me trair. Agora olhe para cá, eu já estou encerrando a mensagem, ainda que eu acho que eu pregava mais uns 40 minutos, nem que depois eu fosse levado no carro do SAMU. Mas olha para cá, nós vimos a impulsividade de Pedro, nós lemos nessa noite sobre a falta de fé de Tomé, nós vemos nessa noite sobre Tiago e João, que não estavam acreditando ou não entendendo o propósito de Cristo. Agora esses são erros que estão aqui na igreja, nas igrejas por aí, estão em nosso meio, mas há sinais de Judas no nosso meio, há sinais de Judas que também está no meio da igreja. Observe aqui que Jesus disse, um de vocês que estão aqui nessa noite há de me trair. Agora vem comigo e delira, vem comigo para as escrituras. 12 homens olhando Jesus dizer que um me trai. Observe agora 12 homens, um olhando para o outro. Será que é Mateus? Será que é Bartolomeu? Será que é Tiago? Eu acho que é o filho de Orfeu. Será que é Judas? Será, meu Deus? Quem será? Quem será? Quem será esse? Quem será esse que vai traí-lo? Quem será? Quem vai trair Jesus? Quem de nós? Será que é o Iscariote? Ou será que é outro Judas que vai trair Jesus? Será que é Pedrão? Eles começaram, aleluia, a discutir entre si quem é que me trai. Observe aqui que o tema da mensagem é sinais de Judas no meio de nós. Observe o primeiro sinal de Judas, estava no meio, fazia parte do projeto, mas traiu Jesus. Oh meu Deus, aleluia. A traição é uma coisa deplorável, a traição é uma expressão que não deveria existir dentro de qualquer vocabulário, dentro de qualquer língua. Observe um homem que ama sua esposa, que é apaixonado por ela, que faz tudo pela vida dessa mulher. Essa mulher trai este homem ali onde trabalha, essa mulher trai este homem lá onde ela estuda. Observe o homem que tem uma mulher fiel a ele, uma mulher que lava sua roupa, uma mulher que leva sua comida na mão, uma mulher que faz carinho, aleluia, na sua cabeça, uma mulher que lhe dá o respeito, que cuida dos seus filhos, que cuida da casa. E esse homem tem um amante no trabalho, esse homem tem um amante onde ele joga bola, esse homem tem um amante, aleluia, onde ele estuda. Observe a dor da traição. A traição, aleluia, é como se você ferisse alguém sem usar uma faca, é como se você matasse alguém sem sepultá-lo. A traição é algo desastroso na vida de uma pessoa. A traição é uma das expressões mais horríveis que tem. Eu estou pregando nessa noite sobre sinais de Judas no meio de nós. O primeiro sinal é que Judas estava no meio deles, fazia parte da base da igreja, mas Judas traiu Jesus. Observe Mateus 26, verso 24. Está em Bíblia Sagrada. Em verdade, aleluia, o Filho do Homem vai como a cerca dele, está escrito. Mas ai daquele homem por
sinal de Judas e está dentro das igrejas por aí, ou até aqui, e está traindo Jesus, é melhor nunca ter nascido. Sabe por quê? Porque Jesus deu o seu sangue por mim, por você, na cruz do Calvário. Sangue inocente, aleluia, para pegar homens e mulheres pecadores. Oh, bendito seja o nome do Senhor, bendito seja o nome de Cristo. Ele estava no meio, mas ele traiu Jesus. Observe que 1 João capítulo 1, capítulo 2, melhor dizendo, verso 19, está escrito assim: saíram de nós, mas não era de nós, porque se fosse de nós, ficariam conosco até o fim. Essa expressão aqui de João, ele está falando acerca dos anticristos. Quem é anticristo? É aquele que é contra Jesus. Todo aquele que traz Jesus, igreja, é um tipo de anticristo. É um tipo de quem é anti-Jesus Cristo. É um protótipo do filho das trevas. Porque está traindo quem tanto lhe amou. Está traindo quem deu a vida por você. Está traindo quem pagou outro preço para te dar vida eterna. Para me dar vida eterna. Eu não tenho condição alguma de voltar para o mundo. Eu não tenho condição de trair o meu Jesus. Eu posso padecer o que for nessa vida, mas eu rogo a Deus, se um dia eu for trair meu Jesus Cristo, que ele me leve 24 horas antes, que ele tire a minha vida antes de eu trair o meu Senhor. O primeiro sinal é que estava no meio deles, aleluia, mas traiu Jesus. Olha que a Bíblia Sagrada diz, 2 Timóteo capítulo 4, verso 10, olha que está inserido: porque Demas me abandonou, amando o presente século. Paulo também foi traído por Demas, que estava vivenciando com Paulo, e estava vendo os milagres que Paulo fazia, mas deixou Paulo e voltou para o mundo. Todo aquele que está na igreja e que anda mais com o pensamento do mundo, ele está traindo Jesus. Olha para cá que o negócio é sério. Todo aquele que está dentro da igreja, mas está com os pensamentos mudando, está traindo Jesus. Eu estou na igreja, mas eu quero dançar forró. Eu estou na igreja, mas eu quero pular fogueira. Eu estou na igreja, mas eu quero chamar o licor para os peitos. Isso nada mais é do que traição. Sinal, aleluia, de Judas no meio de nós. Olhe para cá, amados e queridos. A segunda parte, o segundo sinal, está aqui na Bíblia. Fez parte da comunhão entre Cristo e a igreja. Observe que Mateus capítulo 26, verso 23, na parte B, está escrito assim: o que mete a mão comigo no prato é este que me trai. Observe a expressão. Jesus está dizendo: aquele que está comigo na ceia, aquele que participa da comunhão, que quando eu botar a mão no prato, ele bota a mão dele junto comigo. Observe que tem dois nomes em uma ceia, mas Jesus vai botar a mão no prato e só um vai botar a mão com ele. Jesus está dizendo que esse sinal é aquele que tinha comunhão com ele, que até participou da ceia, do Senhor, participou da ceia do Senhor Jesus Cristo, que botou a mão com ele no prato. Mas observe que esse aí, que mesmo fazendo isso, é aquele que também traz Jesus, é aquele que traz Jesus da sua forma de viver, que não tem sua vida santificada, que não tem sua vida voltada para agradar a Cristo. O sinal fez parte da comunhão com Cristo e com a igreja, mas traiu. Observe, amada igreja do Senhor, o que a Bíblia Sagrada diz, João capítulo 13, verso 18: não falo de todos vós, eu pensei o que tenho escolhido, mas para que se cumpra as escrituras, o que come o pão comigo, levantou contra mim o seu calcanhar. Observe que coisa interessante, comer pão é participar da comunhão. Jesus disse que levantou o calcanhar para agredi-lo, levantou o calcanhar para traí-lo. Ele estava lá no meio da ceia, ele disse para que se cumpra as escrituras. Olha o que a Bíblia Sagrada diz no Salmo de número 41, verso 9: até o meu melhor amigo, em que eu confiava e que, aleluia,
Salmos que a pessoa que botava a mão com ele no prato, que compartilhava com ele, também levantou contra ele o calcanhar, que também traiu ele. Observe aqui o que a Bíblia Sagrada diz, Hebreus capítulo número 6, verso 4, porque é impossível que os que já foram iluminados e provaram do dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo, verso 5, provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sendo outra vez renovados para arrependimento, pois assim quanto eles de novo sacrificaram, crucificaram o Filho de Deus e os puseram ao vitupério público. A Bíblia está dizendo, amados e queridos, que as pessoas que participaram da comunhão, que participaram com Cristo, o traíram, deram as costas para ele, deixaram ele de lado. Diz aqui que é impossível que retorne mais uma vez. É impossível porque expuseram Jesus ao vitupério. Observe, amada igreja do Senhor, esses aqui eu termino aqui. O terceiro sinal é que eles perderam a chance. Observe aqui, presta atenção, que eu já estou terminando a mensagem. Quando o terceiro sinal é que perderam a chance, observe que Jesus pegou o pão, está escrito no verso número 30, ele pegou um bocado e deu para Judas. Sabe o que é um bocado? Jesus pegou o pão, molhou o pão, isso é conhecido como um bocado, e deu para Judas. Observe que na cultura judaica há um simbolismo aqui, quando ele pegou o pão, molhou e deu para Judas, segundo a tradição judaica, quando o dono de uma casa, ele tinha em a sua casa, no seu ambiente, pessoas que ele amava, pessoas que ele gostava, pessoas que ele queria bem. Ele, quando ia fazer uma ceia, ele molhava o pão e ele levava o pão e dava para aquele que ele mais gostava. Era um sinal que ele amava aquela pessoa, era um sinal que ele tinha respeito por aquela pessoa. Quando Jesus pegou o bocado e deu para Judas, Jesus estava lhe dando a última chance. É sua última chance, Judas. Eu quero te salvar, eu quero te libertar. Quando Jesus deu a ele o bocado, Judas pegou e não se arrependeu. Judas saiu. Observe essa cena, me leva ao emocional. Judas levantou, amados e queridos, pegou o bocado e Judas saiu, e era noite. Judas saiu daquela reunião para ir para a sua perdição eterna. A expressão noite ali significa hora de tormento, hora que ninguém vai lhe ajudar. Judas perdeu a chance de ser salvo. Quando Jesus lhe deu um bocado, não perca a chance, meu irmão. Não traia Jesus, não traia Jesus Cristo. Ele hoje aqui nesse lugar, aleluia, ele está passando com um bocado na mão. Pega o bocado e fica com ele. Não traia Jesus, igreja. Não traia, aleluia. Oh, meu Deus, aleluia. Não traia Jesus. Não traia Jesus. Observe aqui, amada igreja do Senhor, a Bíblia Sagrada, no livro do Gênesis, capítulo 3, verso 9, a parte B do versículo, a Bíblia diz que Jesus, oh Deus, diz assim para Adão: onde tu estás, Adão? Você pode me perguntar, pastor, o que tem a ver Gênesis 3, verso 9, quando a Bíblia diz que o rei passou do jardim do Éden e encontrou Adão e perguntou a Adão: onde tu estás? Nós imaginamos que Deus está perguntando onde ele está geograficamente, em que lugar ele está escondido. Não, amados e queridos, há uma expressão hebraica ali que significa Ayeka. A expressão Ayeka significa onde está o teu coração. Quando Deus perguntou ali: onde estás, Adão? A expressão hebraica é Ayeka. A expressão Ayeka, Deus perguntou a Adão: Adão, onde está o teu coração? Me diga onde está o teu coração, Adão. Onde está o teu coração? Adão pegou contra Deus, o coração dele se distanciou de Deus, e Deus perguntou: onde está o teu coração?
coração. Deus pergunta para mim nessa noite e pergunta para você: onde está o teu coração nessa noite? Onde está o teu coração? Aleluia! Você está ainda na ceia com Cristo, ou se nós saímos para a noite escura? Não traz Jesus, igreja, não traz Jesus. Nós vivemos os últimos dias da igreja na terra. Eu quero nessa noite levantar a minha mão e orar a Deus pela tua vida, que Deus te dê força, que o Espírito Santo te conforte, que o Espírito Santo te ajude, que o Espírito Santo ande lado a lado com você e que você não retroceda. Sinais de juntas em nós, que nós possamos adquirir esses sinais para irmos morar para sempre com o nosso Senhor.